caro Fábio Bola. Que prazer ouvi-lo, meu caro Fábio Bola. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Pretzel. Tudo bem? Um abraço para você, para o Soler, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Prazer é meu em poder voltar a falar com um amigo. Você é uma figura gigantesca, viu? Mas gigantesca. Literalmente. Não, eu não queria chegar nisso. Gigantesca na nossa relação. Sempre cordial e muito democrática, viu? Um prazer em te ouvir novamente. Uma honra tê-lo aqui conosco, meu caro Fábio Bola. O prazer é meu, Pretzel. O prazer é meu. Vamos bater um papo legal aí. A gente está em contato contigo por uma situação que eu vou também explicar agora, além de você, é claro, um grande companheiro. Você hoje é uma espécie de um porta-voz do Paulo Neme. O Paulo Neme é um empresário do Wesley Moraes, centroavante brasileiro que está atuando no futebol europeu. Wesley Moraes, ele pertence ao Aston Villa da Inglaterra e estava, ou está, aí você pode explicar para nós, emprestado ao Bruges da Bélgica. Aliás, eu fiz um jogo dele na Champions League passada, não nessa agora. Na do ano passado, eu fiz um jogo do Wesley Moraes. Ele jogou, não me lembro até qual é, o jogo foi na Bélgica, não me lembro qual era o jogo agora. E o Wesley teve uma atuação razoável. Ali ele já chamava atenção, depois acabou sendo convocado pelo Tite para um jogo só, fechando o elenco, já que ele estava na Europa numa vaga que tinha aberto para a seleção. Então é isso, né, meu caro Fábio Bola? Você é o porta-voz do Paulo Neme, do empresário do Wesley Moraes. Isso mesmo, Pretzel. O Wesley hoje, ele não mais pertence não mais tem um contrato de empréstimo preso ao Bruges da Bélgica. Aconteceu a rescisão na última segunda-feira. Então hoje o Wesley, ele volta a ser jogador do Aston Villa e por conta dessa nova regulamentação da FIFA, ele não pode jogar por 3 clubes, né? Não pode estar inscrito, né, por 3 clubes diferentes na mesma temporada. E isso abriu o caminho para ele voltar ao Brasil, a possibilidade dele voltar a jogar no futebol brasileiro. Lembrando que o Wesley saiu daqui muito jovem, né, ainda quando jogava no Itabuna da Bahia, ele não chegou a jogar em nenhum clube grande aqui no Brasil, mas como ele está impossibilitado de jogar na Europa, aí apareceram alguns clubes interessados em repatriar o Wesley. Perfeito. E aí, só para deixar claro para o nosso ouvinte, Soler, eu estou falando com o Fábio Bola há uns 15 dias já. E o Fábio sempre me respondendo, e eu te agradeço demais a atenção, Fábio. Mas aqui para o nosso ouvinte, hoje a gente resumiria São Paulo e Inter, um dos dois, como o clube de futuro do Wesley para jogar aqui no Brasil. A gente se resume a isso ou tem mais gente interessada, meu caro Fábio? Não, hoje a gente consegue resumir esses 2 clubes. Tiveram outras sondagens, né, não propostas, mas tiveram outras consultas, mas São Paulo e Inter foram os 2 clubes que avançaram nessas conversas e hoje o Paulo Neme, junto com o Hans e o Stefan, que cuidam da carreira do Wesley, e a direção do Aston Villa, tem essas 2 propostas na mesa, né? Eu diria que são 2 projetos esportivos, Pretzel, para que fique claro para o ouvinte, e que eles são muito parecidos, mas diferentes em alguns pontos, e isso que está demorando na definição. Alguns pontos são positivos para o Wesley, outros pontos são positivos para o Aston Villa, e eles estão tentando achar aí um denominador comum para que tanto o Aston Villa quanto o Wesley e também Inter ou São Paulo acabem tranquilos nessa negociação. Fábio, tudo bom? Gustavo Soler aqui, obrigado por atender a gente no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. E o Wesley, como disse o Pretzel, né, ele chamou a atenção, principalmente jogando a Liga dos Campeões da Europa, né, um centroavante que é raro a gente ver no futebol, pelo tamanho, pela eficiência dentro da área, né, às vezes falta mesmo a gente encontrar um 9-9, assim como de antigamente, né, hoje tem muito atacante que não faz essa função de ser um centroavante de área, ser aquela referência. O Wesley apareceu bem nesse cenário e teve, infelizmente, uma lesão muito grave, né, que tirou ele dos gramados por muito tempo. Como que hoje ele está fisicamente? Como que foi essa recuperação da lesão do Wesley e como que mudou, né, um pouco a carreira dele? Porque ele chega no Aston Villa, até essa lesão, é emprestado, então como que ele está fisicamente para aguentar também uma eventual transferência para o futebol brasileiro? Bom, Soler, um abraço para você, é um prazer estar falando contigo. Hoje o Wesley tá zerado, o Wesley tá 100%, ele tá pronto. Ele vinha sendo convocado para os jogos do Bruges, principalmente para a Liga dos Campeões, né? O Wesley, que é referência no Bruges, ele
foi considerado o melhor jovem jogador da história do clube, foi campeão na Bélgica, e foi justamente por isso, né, que o Aston Villa, após a lesão do Wesley, entendeu que era importante ele voltar a jogar num lugar onde ele se sentisse bem, onde ele conhecesse as pessoas, onde ele pudesse recuperar não só o futebol, mas também a confiança para jogar, né? Recuperar a cabeça e talvez no Bruges tenha sido a melhor opção. Aí, por definição do treinador, ele preferiu um time um pouco mais leve, um time que jogasse um pouco mais de lado, e perdeu essa referência do 9-9, né? Como você bem disse. E o Wesley chegou a ser comparado por diversas rodadas, obviamente guardadas as devidas proporções, ao Lukaku, né? O centroavante belga, enfim, pela característica, pelo porte físico, e isso fez com que o Wesley fosse comprado do Bruges para o Aston Villa por cerca de 23 milhões de libras, a maior negociação da história do clube inglês, e logo ele se machucou. Mas hoje ele está 100%, o Aston Villa e também o Bruges enviaram os exames para os clubes aqui do Brasil que solicitaram, enfim, uma junta médica fez análise, o Wesley hoje está pronto, ele chega para jogar, obviamente para ficar à disposição do treinador de Inter ou de São Paulo, mas ele não tem problema físico nenhum, não tem limitação nenhuma para jogar futebol. O meu caro Fábio, a gente sabe que os clubes europeus não gostam de emprestar de graça, né? Mas qualquer clube que for contratá-lo, São Paulo ou Inter, teria que pagar alguma coisa pelo empréstimo ou seria gratuito pagando apenas o salário? É um dos pontos, Pretzel, óbvio, né? Não tem almoço de graça, como o pessoal costuma falar essa expressão. A base da negociação seria um empréstimo gratuito, né, de 1 ano, e com o clube arcando com parte dos salários do Wesley, né? E aí, algumas cláusulas que estão dificultando um pouquinho, se o Aston Villa receber uma proposta agora no meio da temporada, se o clube brasileiro é obrigado a não a liberar, se for obrigado a liberar, se tem alguma compensação financeira por isso, se não tem, enfim, são esses detalhezinhos que acabam travando a negociação para que ela não ande na rapidez e na velocidade que necessita, tanto para o Wesley, né, como para os clubes brasileiros que estão se preparando para a próxima temporada. Perfeito. Eu gostaria agora que tu ouvisse, não sei se tu acompanhou a entrevista ontem a gente entrevistou o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. E aí eu perguntei para ele sobre o Wesley Moraes, como que estava o interesse do São Paulo nesta situação. Vamos ouvir Carlos Belmonte ontem, na entrevista que ele nos deu ao vivo aqui no Esporte em Debate. Olha, Prédio, é outro grande jogador, né? Sofreu uma lesão importante no início da temporada passada. É um jogador, sem dúvida nenhuma, muito interessante. Mas nesse momento nós tivemos sim, é importante a gente sempre ser claro, tivemos conversações com o Aston Villa, não conversamos com os agentes do atleta porque achávamos que primeiro precisávamos eventualmente avançarmos com o Aston Villa. Tivemos alguns avanços, mas não chegamos a um denominador comum final ainda, e nesse momento, sendo bem sincero, não é nossa prioridade. Ô Fábio, te surpreende essa resposta? O São Paulo meio que se retira da negociação? Não surpreende, mas também não muda muita coisa, Prédio. A gente sabe como funciona o futebol, né? Às vezes as pessoas tiram um pouquinho o pé para poder ganhar lá na frente, enfim. Para o staff do Wesley, né? Para o Paulo Neme, para o Stefan e para o Hans, não chegou essa desistência oficial do São Paulo, né? O Aston Villa não informou isso. O Aston Villa, a todo momento, ele trabalha com as duas possibilidades, tanto de Internacional quanto de São Paulo. E aí, como eu te disse, são projetos esportivos diferentes, né? Pro lado do São Paulo, aí o Inter fala, mas o São Paulo vive uma crise financeira muito grande, o São Paulo vive um momento conturbado politicamente, o São Paulo não se encontra dentro dele mesmo, né? E por outro lado, o São Paulo, conversando com o Aston Villa, disse, mas o Inter não tem treinador definido, até então, né? Até a contratação do Medina. Como é que pode o jogador ter um projeto esportivo se não tem um técnico definido, não sabe se é pedido do treinador ou não? Então ficou
meio que essa guerra, um tentando tirar do outro, e o Aston Villa no meio de tudo isso, o Wesley só esperando, né? É óbvio que um vai acabar vencendo, e não é uma disputa, né? Como eu disse, são critérios utilizados dentro de uma negociação que acabam dando prioridade para um ou para outro, né? Hoje, até o final da tarde, quando eu conversei com o Paulo e conversei também um pouquinho rapidamente com o Wesley, né? Eles tinham um retorno, um feedback do Aston Villa, que realmente a situação com o Internacional caminhava um pouco mais positiva, mas que nada muito à frente do São Paulo, mas que talvez o Inter tivesse um passinho à frente hoje em relação a tudo que está acontecendo. E Fábio, o Pretzel te perguntou, né, a respeito de uma possibilidade de empréstimo, né, com essa tradição de clubes ingleses não gostarem de fazer um empréstimo de graça, né, talvez ali pagar uma taxa nessa transferência de empréstimo, mas hoje a gente sabe que, infelizmente, a realidade financeira do Brasil, em comparação, né, de valor de moeda com a Inglaterra, principalmente, né, a Libra é extremamente superior ao real. E aí é óbvio, né, não vamos falar de valores, porque quem tem que se preocupar com isso é o Aston Villa, que paga, o Wesley que recebe, e a Receita Federal do Reino Unido que colhe os impostos, né? Então não quero falar do salário do jogador, mas para um clube brasileiro hoje, é viável pagar 100% do salário do Wesley, ou também teria que ter alguma adaptação, talvez uma porcentagem, o Aston Villa ainda teria que arcar, o Wesley teria que rever alguns vencimentos para poder voltar ao Brasil? Não, Gustavo, hoje eu diria que é praticamente impossível um clube brasileiro arcar com 100% do salário do Wesley, né? Não teria, e nem, como é que eu posso falar? Não seria justo, né, para um clube brasileiro arcar com o salário do Wesley, porque o nosso dinheiro hoje não vale nada, a verdade é, né, a nossa moeda é muito fraca, e ainda mais diante do dinheiro inglês. Mas o molde de negócio é justamente esse, é mais ou menos como foi feito com o Bruges, de pagar entre 10% e 20% do salário do Wesley, e os outros 80%, 90% seriam pagos pelo Aston Villa. Ô Bola, tô vendo aqui, ó. Mas chamou a atenção, né, Preto? De 70%, claro. Quase 90% o Aston Villa teria que arcar. Sim. Felizmente, né? O Brasil vive uma situação complicada, né? Só interrompendo vocês, até porque para o Aston Villa também não tem muita saída, né? Ele precisa fazer com que o jogador volte para uma vitrine, ele precisa recuperar esse jogador, e na Europa ele não consegue mais, não nessa temporada. Então, se ele conseguir alguém para ajudar a colocar esse jogador de volta na vitrine, ainda pagando parte do salário, e um clube grande na América do Sul, é muito bom para ele, Aston Villa também, e para o ativo dele. Tudo bem. Só pra gente colocar, pra quem não conhece o Wesley Moraes, o Tite chamou ele pra um jogo, né? Eu não me lembro qual é o jogo. Você lembra do jogo, ô Fábio Bola? Eu não lembro do jogo. Foi em 2019, Betzel, mas eu já trago pra você aqui. Não, fica tranquilo. É o seguinte, ó, 25 anos, 24 de novembro de 96, 1,91m. Nasceu em Juiz de Fora. Aí no Aston Villa, no time principal, ele fez 26 jogos e 6 gols. Um gol a cada 5 jogos aí. E no Bruges, são 136 jogos com 38 gols e 14 assistências e 16 cartões amarelos. É porque ele é forte também, né? 2 vermelhos. De repente ele é um pouquinho explosivo. Mas eu sinceramente, o jogo que eu comentei dele foi o jogo da Champions, não nessa agora, na Champions passada. Ele me chamou a atenção por essa presença de área. Realmente é um jogador forte. E ao que me parece lá, eu escutei os nossos colegas de Porto Alegre, o Alexander Medina gosta de um jogador de área, gosta de trabalhar no esquema assim, com um cara posicional. E trazendo a informação com a ajuda do mestre Google, foram os amistosos contra a Argentina e Coreia do Sul na Arábia Saudita. Perfeito. Ele foi pro lugar do David Neres, que se machucou. Em novembro de 19, se eu não me engano, foi isso, né? Perfeito. O Brasil ganhou da Coreia, perdeu pra Argentina ou empatou? Aí... Mas não tem aí o resultado, né? Não, aqui só fala a convocação. Tinha ganhou da Coreia, uns 3-0 na Coreia do Sul, se eu não estou enganado. Mas da Argentina agora acho que perdeu esse jogo, esse amistoso. Só acho também. Meu caro Fábio Bola, vou te deixar agora numa saia justa. Na tua opinião de jornalista, de nosso parceiro. Aonde o Wesley jogará, na tua opinião?
Prédio, eu não sei, de verdade eu não sei, mas no futebol as coisas acontecem, as coisas mudam de uma hora para outra, né? Eu vou fazer o seguinte, ele jogou no São Paulo ou no Inter, pode ser ou não? Pode ser, não tem problema nenhum. Mas um pouquinho, até para atendê-los com mais assertividade e agradecendo também por nos dar a oportunidade de esclarecer algumas coisas. O que eu posso, e é o que eu sei, tá? Eu não sei nada a mais do que isso. O Inter estaria um pouco mais à frente hoje do que o São Paulo, né? Hoje, durante a tarde, andou um pouco mais com o Inter do que com o São Paulo, tá? Perfeito, acho que tu nos deste uma entrevista muito esclarecedora. Mande um abraço pro Paulo Neme, porque eu dei uma incomodada nele essa semana e ele não gostou muito, mas paciência, né? Vida de jornalista é assim, faz parte. Mas o Paulo é legal, ele é mais reservado e assim que tudo se resolver, nós vamos marcar uma entrevista, um bate-papo dele com você, viu, Pretzel? Não tem problema, ele chegou para mim, o amigo, muito educado, né, Bola? Muito. Amigo, eu não costumo dar entrevista para ninguém. Eu não tenho problema, não sei quem. Então fale com o meu amigo, o meu colega Fábio Bola, que está a par de tudo. Perfeito. Ô Fábio, muito obrigado por nos atender. Um prazer em revê-lo. Cara, sempre um prazer muito grande. Muita saúde, um grande 2022 e que o Wesley tenha sucesso aqui no futebol brasileiro. Obrigado mesmo, Fábio. Eu que agradeço, Fred. É um 2022 maravilhoso para vocês também, com muita saúde, muita harmonia e que a gente consiga muito mais conquistas do que foi 2021. E assim que tiver uma definição, você pode ter certeza que eu volto a falar com vocês, mando mensagem para a gente poder também deixar o torcedor ou de São Paulo ou do Internacional um pouco mais tranquilo em relação ao futuro da equipe para 2022. Um abração e boa noite.